Bora, gente! Vamos em frente que atrás é gente. Uma aulinha só hoje, tranquilinho, o sexo bem tranquilo, sexo gostoso. Bom, primeiro eu vou falar sobre desvio da classe, para a gente poder understand o que é desvio da classe. Então vamos supor que você tem uma distribuição bem curtinha com 3 elementos. Então a gente já aprendeu a fazer a média. Os estatísticos gostam muito de chamar de x barra média, né? Então a média é simples, que não tem pesos, né? Não tem frequência de classe. Então você tem aqui a média. Aproximadamente 3,3. Vou aproximar aqui. Tá. A gente chama de desvio da classe a diferença entre o valor e a média. Então, isso é o que a gente chama de desvio da classe. Então, por exemplo, da classe 1, desvio, bem que a gente vai usar em módulo, tá? Seria 2 menos, que é o quanto o número desviou da média. Então, isso chama desvio da classe. Desvio 2 é quanto o segundo número desviou da média. E o desvio 3 é quanto o terceiro número desviou da média. Então, isso chama-se desvio da classe. E com esses desvios, nós vamos achar as medidas de dispersão, que servem para os estatísticos terem aquela margem de erro. Tudo bem? Entenderam o que é desvio da classe? Na verdade, estatística é tudo tabulado, que a gente chama. É tudo tabuladinho, é tudo cálculo só. Não tem muito raciocínio, né? Raciocínio bem pouco aí. Belezinha? Então vamos embora. Então aqui nós temos primeiro uma das medidas de dispersão, é o desvio médio, que é só somar os desvios em módulo e dividir por n. Se tiver frequência, é ponderado. Do jeito que a gente faz a média ponderada. Então seria a soma da frequência vezes o desvio dividido por n. Esse desvio é o menos importante. O das pesquisas é o desvio padrão. Tá? Com esse desvio da classe, eu consigo calcular a variância. Tem livro que chama de ρ, tem livro que chama de S. Se não tivesse frequência, a variância seria somatória dos desvios de classe ao quadrado dividido por n. Tendo frequência, aí vira ponderado. Sempre que tiver frequência, que é o número de vezes que cada coisa aparece, aí é ponderado. Então, isso chama variância. Já caiu muitas vezes no Enem, já caiu muitas vezes na Unesp. E aí, aquele desvio padrão, que é o desvio da margem de erro, é a raiz quadrada da variância. Então, esse é aquele desvio que eles usam para fazer a margem de erro das pesquisas. É fácil? É fácil. Tá? Não é tão complicado assim. Tá? É bem simples de calcular e não é tão
É só você seguir direitinho as regrinhas. Na verdade, as fórmulas, né? Então, vamos lá. Um exercício aí bem completinho. É claro que a gente não precisa fazer a tabela que ele está mandando completar. Os estatísticos fazem a tabela para poder jogar na calculadora e ir fazendo na memória da calculadora, porque eles trabalham com 1.000, 1.500 dados, 2.000 numa pesquisa. Então, eles têm muitos dados. Então, por isso que eles fazem uma tabela, para ficar mais fácil de organizar na hora de você plotar os resultados, na hora de você trabalhar com o cálculo dos desvios. Então, eles montam uma tabela, que já tem no computador, claro, e eles vão colocando os valores. Então, aqui ele deu, chegar mais perto, porque a cegueira assim é meio complicado. A primeira coisa, verifica se está em ordem crescente, né? Tá? Verifica se está em ordem crescente aqui. A amplitude é sempre o maior menos o menor valor. No caso, o rol está pronto, está em ordem crescente. Só não esqueça que aqui o 5 aparece uma vez, o 6 aparece duas vezes, o 7 aparece duas vezes, o 8 aparece três vezes, o 10 aparece 7 vezes. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer a mediana, né? Ele não pediu, mas na hora de fazer a mediana tem que tomar cuidado, porque não pode esquecer que você tem 20 termos, na verdade. Então você tem o 5, aí você tem o 6 duas vezes, aí você tem o 7 duas vezes também. Aí você tem o 8 três vezes. Então, essa seria a distribuição completa. Aí você tem o 10 sete vezes. E aí você tem o 11 cinco vezes. Então, para fazer mediana, tem que tomar extremo cuidado. Tá? O que era mediana mesmo, gente? É o termo que quando você faz o rol, ele está onde? Está no meio. Então, qual seria o nosso meio aí, se ele pedisse a mediana? E aí eu vou ter dois termos no meio, né? Como a distribuição é par, eu vou ter o décimo e o décimo primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os dois vão ser 10. Então, quando a mediana tem números pares, os termos do meio são 2, e aí você faz a média dos dois, que claro, vai dar 10. Então, para eu achar a mediana, não pode esquecer. Tem que colocar os elementos em ordem crescente e pegar o termo que está no meio, que no caso a mediana seria 10. Moda, o que é moda mesmo? É o elemento que aparece com a maior frequência. Então, só recordando aí a aula passada, então a moda aqui seria o 10, de novo, que aparece 7 vezes. Então, o termo que aparece mais vezes. Então, tanto a mediana quanto a moda são 10. Ele não perguntou, mas a gente está recordando aí. Tá? Então, vamos lá. Média. Média é a média aritmética. Claro que, como tem frequências, é ponderado. Então, é 1 vezes 5, 6 vezes 2, 7 vezes 2, 8 vezes 3, 10 vezes 7, 11 vezes 5, dividido por 20. Então, a minha média é 9. E aí a gente só vai completar a tabelinha
para facilitar os nossos cálculos, né? Para calcular o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, o que os estatísticos fazem? Eles colocam tudo na tabela. Então, ele coloca lá o valor, x, a frequência de cada um, o desvio. O que é o desvio mesmo? É só fazer xi menos a média. Então, o desvio da classe é 5 menos 9, menos 4, 6 menos 9, menos 3, 7 menos 9, 8 menos 9, 10 menos 9, 11 menos 9. Aí ele já coloca aqui em módulo e faz o FI/DI para jogar na fórmula. Que lembre que a fórmula do desvio médio é só fórmula, tá? É somatório de FI, porque é ponderado, claro, vezes DI, dividido por N. Então, esse seria o desvio médio da distribuição. Então, o estatístico, em vez de colocar aqui, fazer a conta aqui, ele já faz aqui, ó, FI/DI, que é 1 vezes 4, 2 vezes 3, 2 vezes 2, e já faz a soma aqui, ó. Aí ele já joga na calculadora, 34, que é a soma, dividido por N, para achar o desvio médio. Então é bem simples, é só seguir fórmula. Faz a mesma coisa para achar a variância. Faz o desvio ao quadrado e faz FI/DI para fazer a somatória. Então, ele já põe tudo na tabela ali. Na tabela é só uma... É que, repito, eles trabalham com muitos dados. Se ele não montar uma tabela, ele fica louco. Então, ele já faz isso aqui na tabela. FI/DI ao quadrado. Então, ele já vem aqui, já põe tudo aqui. FI/DI ao quadrado e já faz a variância. Que é FI/DI ao quadrado, 72 dividido por 20. Então, na verdade, é só seguir direitinho. Seguir direitinho a variância da 3,6 e desvio padrão, raiz quadrada da variância. Eu chamo de desvio padrão de dp, ele chama de S, é uma merda só. Outro exercício para calcular a variância, o 2. Então, você tem lá um quadro. Esse não tem frequências. Então, é média simples. Soma e divide por 4. Isso é muito comum de cair em teste. Tá? Aí faz o desvio de cada classe. Joga ao quadrado e calcula a variância. Seria a soma dos desvios ao quadrado. Agora não vai ter o F. Então, a variância, quando não tem frequência, é só fazer soma dos desvios ao quadrado. Aqui ele nem montou tabela, porque era pouquinho. Então, como é pouquinho, nem monta tabela. Então, faz o desvio da classe, que é 8,5 menos 8 ao quadrado. 9,5 menos 8 ao quadrado. 6 menos 8 ao quadrado. E 8 menos 8 ao quadrado. Divide por 4. Essa é a variância. Se ele quisesse o desvio padrão, era só fazer a raiz quadrada da variância. Então, uma aulinha bem simplesinha, tá? De você aprender a mexer com as fórmulas, lembrando que hoje na faculdade, quase todos os cursos têm estatística, tá? Para quem chegou aí atrasado, bom dia!
Não lembro quem chegou atrasado, mas bom dia para quem chegou. O 3 é bem legalzinho, que é um exercício teórico, né? Tá? É um exercício teórico aí. Que ele fala, que ele dá aí tudo calculadinho, né? Então ele dá a média da turma e o desvio padrão pronto já. E aí ele faz afirmativas, né? Apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. O que é isso, professor? Vamos mudar a palavra heterogênea para discrepantes. Nossa, professor, piorou. São aquelas que mais se afastam da média. Então, quando você tem um desvio padrão alto, é porque você está afastando bastante da média. Então, a gente fala que é uma distribuição heterogênea. Não é uma coisa uniforme. Então, realmente, a B é a que tem a maior desvio padrão. Portanto, é aquele que vai apresentar maior discrepância entre os alunos em relação à média. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente, sim, com desvio padrões diferentes. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas? Não. As notas da turma A foram as que tiveram o melhor desvio padrão, o menor. Portanto, a mais uniforme de todas. São aquelas que os alunos mais se aproximaram da média. Então, é um exercício teórico, né? A 3 é falso. Mas é legal para vocês entenderem o que é o desvio padrão. Além de ser aquele da pesquisa, ele também dá uma noção se a turma está dentro da média ou não. Ou se a turma está se desviando muito da média ou não. Aulinha bem babazinha, tá? Bem tranquilazinha.